Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, estamos aqui reunidos adorando o teu santo nome, e somos gratos ao Senhor por esse privilégio. Pedimos tua graça, tua misericórdia, a inspiração do Senhor e a iluminação para ministrar a tua palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos direciona em tudo para que o teu povo seja abençoado, edificado, fortalecido no Senhor. Pai Santo, repreendemos todo demônio do inferno, espírito contrário, espíritos malignos que lutam, batalham contra nossas vidas para proclamar a tua palavra. Pai, cremos no poder que há no sangue de Cristo Jesus. Por isso nós repreendemos toda obra maligna, obras do diabo, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Pai justo, que a tua palavra seja ministrada nesta noite, venha estar guardado em nossos corações para gerarmos frutos para o teu reino. Pai, em nome de Jesus, tira todo o embaraço, todo o empecilho, e abençoa teu povo nessa noite com a tua palavra. Renova, cura, liberta, salva, meu Deus, porque tu tens todo o poder para operar o milagre em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, traz renovo para a tua igreja, restauração, libertação, santificação, é o que te pedimos e damos graça ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode sentar dizendo amém, glória a Deus, oferecendo a Deus uma palavra de louvor que exalta o nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero ministrar a palavra do Senhor baseado no tema deste culto de hoje. Jovens, vocês sois fortes. E é claro que não vamos aqui abordar ou direcionar apenas para a juventude, mas para toda a igreja, começando por mim mesmo. E sei que Deus irá falar com alguém. Se Deus falar com uma pessoa, eu tenho certeza, já valeu a pena estarmos aqui nessa noite ministrando a palavra do Senhor. Deus, Ele sempre tem um endereço. Quando é ministrada a palavra do Senhor, quando é entoado um louvor, Deus, Ele sempre tem um coração para ser alcançado. Tudo que vem da parte de Deus, ela vem com um propósito, ela vem com objetivo. E o apóstolo João, ele escreve essas 3 cartas, ou as 3 epístolas, como também o Evangelho. Vemos que as cartas que ele escreve são cartas universais, que para abordar assuntos importantes, para tratar com a igreja. E vemos que o apóstolo João foi um dos apóstolos mais íntimos de Cristo. Ele foi aquele que reclinava no seio de Cristo Jesus, que sentia as batidas do coração de Jesus pertinho dele. Como ele teve um privilégio, que privilégio grande teve o apóstolo João quando este seguia Jesus, era discípulo de Cristo. E João não perdeu a sua oportunidade, ele andou pertinho de Jesus, ele caminhou com Jesus, ele seguiu os conselhos de Cristo Jesus. João era um apóstolo inteligente, porque a pessoa inteligente é aquela que sabe andar com Jesus, é aquela que anda lado a lado com Cristo Jesus. João, na sua primeira epístola, ele vai escrever a sua carta, como já falei aqui, cartas gerais, com alguns propósitos, como por exemplo, falar da família com o pai, com a família e o mundo, porque quando nós lemos com atenção a primeira carta de João, nós vemos que é como se fosse um pai escrevendo uma carta e mandando para os seus filhos. É o que João quer passar aqui para nós. Por isso João, quando no primeiro capítulo, ele vai chamar os seus povos, os cristãos, de filhinhos. No capítulo 1, no versículo de número 12, ele vai dizer: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Dentre outros versículos que João vai chamar a igreja, os crentes, de filhinhos. Então percebemos que é como se fosse um pai enviando uma carta de amor para os seus filhos. Nós vemos que João, quando
quando ele inicia a primeira carta, ele vai mostrar algo muito importante, dizendo o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Quando estudamos e pesquisamos sobre as 3 cartas de João, nós vamos entender que também João está querendo combater alguns falsos profetas que estavam se levantando no meio do povo. Na primeira carta ele fala sobre o anticristo, que alguns queriam se fazer de anticristo. Na segunda carta, a memória, ele fala sobre os falsos profetas. Percebe que João escreveu a sua carta, as 3 epístolas. Ele quer também combater as heresias que estavam surgindo no meio do povo cristão, para corromper a sagrada escritura, a sã doutrina do Senhor, no qual foram instruídos pelo próprio Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai aconselhar a Timóteo dizendo: ó Timóteo, permanece naquilo em que foi ensinado. Paulo estava instruindo, exortando a seu filho na fé, Timóteo, a permanecer na sã doutrina, permanecer fiel nas sagradas escrituras, ao ensinar a palavra, para Timóteo não ensinar aquilo que Deus não mandou ensinar, e primeiramente ele mesmo praticar a palavra do Senhor, permanecer, ficar na palavra, continuar com a palavra, praticando a palavra. Perceba que Timóteo, ele teve um privilégio de andar com o apóstolo Paulo. Perceba que todos aqueles que andam com homens de Deus, se esses forem também sensíveis ao Espírito Santo, vão se tornar excelentes cristãos, dando um bom testemunho de Cristo na face da terra. Por quê? Porque esses permaneceram na sã doutrina, porque esses permaneceram na palavra que foi ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo aconselha a Timóteo: ó Timóteo, o mundo está pervertido, o mundo está corrompido, jogado no lamaçal do pecado, mas tu, Timóteo, permanece, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, permanece na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Aqui quero abrir um parêntese para aplicar algo na igreja e dizer que estamos vivendo nesses tempos, a nossa geração de hoje, onde muitos estão saindo da sã doutrina, não mais permanecendo no ensino que é dado aqui à igreja, está saindo, está fugindo da sã doutrina, da prática da palavra. Mas o conselho bíblico é o mesmo: permanece na sã doutrina, na palavra do Senhor, porque é ela quem gera vida em você, é ela quem te cura, é ela que te restaura e que transforma o seu interior. É tempo da igreja permanecer na palavra de Deus. Oh glória! Se tem uma coisa que o diabo nesses últimos tempos está lutando, é para desviar a igreja dos caminhos do Senhor. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Quando Deus faz Adão e Eva, cria, forma Adão e Eva, coloca no jardim, o diabo entra no jardim, e uma das primeiras coisas que ele fez ao conversar com Eva foi distorcer a palavra de Deus. Não é assim que ele disse: mas se comer será como Deus. Ele começou, ali surgiu a primeira heresia que foi mencionado na Bíblia Sagrada e na face da terra. Satanás corrompendo o coração da primeira criação de Deus, que foi Eva e também Adão. Perceba que o diabo, ele luta e sempre lutará antes que Cristo venha para corromper o coração. E entenda uma coisa nessa noite, que o diabo não está se importando com quem está lá fora, porque lá fora, aqueles que não teve encontro com Jesus, já é dele. Ele quer corromper aqueles que estão na casa do Senhor, que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que um dia
foram alcançados pelo perdão de Cristo Jesus, foram lavados pelo seu sangue, foram santificados, regenerados, justificados e santificados por Cristo. É esse que o diabo quer atacar, quer destruir, quer corromper, quer desviar. Mas Deus nessa noite está dizendo: permanece, não fuja, fica dentro da casa de Deus, porque Ele te amou com um amor incondicional e derramou no seu coração o amor de Deus através de Cristo Jesus. Temos que permanecer. Oh glória! Então o apóstolo João, ao escrever a primeira carta, ele vai falar algo muito importante. No versículo 7, capítulo 1, ele diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, Jesus Cristo, Ele nos perdoou nossos pecados, Ele nos salvou com seu amor incondicional, nos deu a sua graça, a sua presença, o seu Espírito. Mas isto não quer dizer que nós não vamos errar, pelo contrário. Nós somos seres humanos dotados de faltas, de falhas e defeitos. Mas a palavra diz: se você pecar, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele escreve ainda mais: nós temos um advogado, e é Ele quem julga a nossa causa, é Ele quem peleja por nós. E pelo amor de Cristo Jesus, Ele nos perdoa. É claro que o apóstolo João está falando daquele que vive na prática do pecado, aquele que peca porque gosta, que peca de forma consciente. Não, está falando daquele que está lutando para ser fiel a Deus, andando em seus caminhos, buscando ao Senhor, mas no meio da caminhada tropeçou, caiu. A esse ele está dizendo: o sangue de Cristo, Ele te purifica. Perdão, irmãos, o sangue de Cristo, esse te liberta, te santifica. E é claro que também se abrange aqueles que ainda não conheceram ao Senhor Jesus Cristo, que se esses também vierem para Jesus com o coração arrependido, a esse também o sangue de Cristo perdoará, purificará, santificará, para permanecer na presença do Senhor, na sã doutrina da palavra de Deus. Oh glória! Se tem uma coisa que não tem prazo de validade, é o sangue de Cristo. Lá na cruz tem efeito. Hoje o efeito poderoso é o mesmo, e hoje Ele quer perdoar, oh glória, os seus pecados. Oh glória! Porque o diabo, ele é assim, companheiro Diego. Quando alguém está servindo a Deus e tropeça no meio da caminhada, o diabo começa a acusar a mente. Não tem mais jeito, não tem mais perdão, já acabou, está destruído. E muitas vezes são pessoas do nosso meio que se deixa ser usado por Satanás para derrubar ainda mais aquele que está lutando para se levantar. Só que o sangue de Jesus, nesta noite, Ele te purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que Jesus não veio buscar os sãos, Ele veio buscar os doentes, para sarar, para curar, para perdoar. Não veio buscar os justos, mas os injustos. Veio buscar aquele que se havia perdido, para salvar e experimentar do seu perdão, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E é tempo de nós, como cristãos, também proclamar, testemunhar daquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. É o que João escreve, nós lemos aqui no capítulo 1, que Ele, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. O maior propósito do Evangelho é alcançar o coração do pecador perdido. O propósito primordial do Evangelho de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário foi alcançar o pecador perdido através da palavra de Deus, do amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus e em nossos corações.
E nós que já experimentamos do perdão, nós que já um dia experimentamos do seu amor, assim como os apóstolos fizeram, agora é a nossa responsabilidade de também testificar, testemunhar e proclamar as maravilhas do Senhor, assim como Ele fez na sua vida. E cá entre nós, amados irmãos, eu entendo uma coisa na minha vida, que nenhuma pessoa que vende o seu corpo para se prostituir é feliz, ninguém. Uma mulher, quando vende o seu corpo à prostituição, ela não é feliz, não tem alegria na alma, não faz por prazer. A pessoa que está escravizada nas drogas não faz aquilo porque está feliz, está alegre. É claro que no começo, no início, tudo é bom, maravilhoso, mas com o passar do tempo é como o teatro aqui, quer se libertar e não consegue. O corpo está livre, mas a alma está oprimida. A pessoa que é viciada, escravizada no alcoolismo, esta pessoa não é mais feliz, porque a prostituição, as drogas, o álcool se tornou o seu Deus, o seu Senhor, e quer ser liberto e não consegue, até que Jesus Cristo chega na pessoa e liberta, quebra as correntes, quebra as cadeias e o liberta pelo seu poder. Nesta noite, não sei qual a situação que você entrou aqui, mas Jesus, Ele tem libertação para você, oh glória, porque há poder no sangue dEle para quebrar as correntes, as cadeias e te fazer livre, livre, livre para adorar a Ele, oh glória. Deus tem liberdade para você, oh glória, que liberta é a palavra de Deus, é a sã doutrina que liberta o homem do pecado, oh glória, oh aleluia. Outra coisa, toda pessoa que um dia experimentou do amor de Cristo e abandona os caminhos do Senhor, a este também é tomado com a imensa solidão e angústia na alma, porque todas as vezes que for pecar, ele vai se lembrar como era bom a comunhão com o Espírito Santo, oh glória, que saudades do amor do meu pai, o filho pródigo. Estava tudo bem na casa do pai, mas um dia sentiu desejo de ir para o mundo, viver na perdição do mundo, mas um dia tudo acabou. De quem que ele se lembrou? Da casa do meu pai. Oh, que saudade! Lá atrás os servos do meu pai têm pão em abundância, eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos. Eu vou voltar, porque lá tem pão para mim, oh glória. E muito mais do que o pão, tem o amor, o abraço do pai, oh glória. Toda pessoa que um dia experimentou esse amor e que o abandona, ele vai sentir saudades, oh glória. E essa solidão só vai ser preenchida se voltar para o Pai de coração aberto, de coração inteiro para Ele, aleluia. Há muitas pessoas que estão debaixo de opressão maligna e não conseguem mais desfrutar desse amor, mas hoje Jesus trouxe você aqui para você novamente desfrutar do amor de Deus, oh glória. E nunca mais te dou conselho, nunca mais abandone a casa do Pai, nunca mais despreze o amor do Pai, oh glória. Então João, ele vai escrever essa carta e sempre orientando a igreja primitiva. No versículo 3, capítulo 2, ele vai dizer: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É a evidência da pessoa que anda com Cristo, anda como Jesus andou, com retidão, com lealdade, com sinceridade, com verdade no coração. Quando Jesus diz para nós sermos perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está nos céus, não pecarmos, mas sermos honestos, sinceros, verdadeiros, leais ao Pai uns com os outros, porque perfeito somente Jesus Cristo é. Então quando manda nós sermos perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus, Ele faz de sermos justos,
e sermos honestos, andar com lealdade, com sinceridade para com Deus e uns para com os outros. Sermos verdadeiros uns para com os outros. E nessa carta ele trata também justamente sobre isso, na comunhão entre irmãos, no relacionamento da igreja uns com os outros. Hoje, pela manhã, fala essa de aula para os jovens. Imagine você, o seu estômago dizer, está com fome, e sua boca dizer, eu não vou comer hoje. E sua boca ficar 5 dias fechada, sem querer se alimentar. Aí quando passar a crise da boca, a sua mão não querer colocar a comida até a boca. É os membros do corpo desunidos. Quando os membros são desunidos, todo o corpo perece. Quando os membros não andam na comunhão do Espírito Santo, todo o corpo aos poucos vai perecendo. Fica 5 dias sem se alimentar. Imagine o seu braço dizendo, hoje eu não vou fazer nada. Suas pernas, não vou levantar hoje não. 5 dias de cama com crise, dando birra um com outros membros do corpo. É a igreja de Cristo. Se nós ficarmos e vivermos em discórdias uns com os outros, vai chegar um tempo que o corpo vai perecer. Entendeu isso? Por isso que João vai escrever essa carta aqui, para tratar vários assuntos. É como se o pai chamasse toda a família para se sentar em volta da mesa e começar a tratar alguns assuntos que precisa ser tratado. Ele fala sobre o amor com os seus irmãos. Por isso, no versículo número 3 diz, e nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Depois ele vai dizer que conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É os irmãos, uns dando a vida pelos outros, é um se dedicando ao outro. Com qual propósito? O crescimento do corpo de Cristo. É o Pai falando para a igreja, é tempo de serem unidos, meus filhos, é tempo de andar em união. Oh glória, bendito seja o nome de Cristo Jesus. No Evangelho de João capítulo 17 vai dizer também que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um, nós também devemos ser um. Para quê? Para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus Cristo para nos salvar. Quando a igreja é unida, o mundo percebe a união e atrai o mundo até Jesus Cristo. O povo vem até Cristo para aceitá-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida. A união, ela faz toda a diferença. Pense numa casa dividida, o pai brigando com os filhos todos os dias, a esposa e a esposa todo dia em discussão, briga, peleja dentro da casa. Não vai subsistir. Uma hora ela vai desmoronar. Assim é a igreja de Cristo Jesus. Se não andarmos uns com os outros em comunhão, dedicando-se uns aos outros, servindo uns aos outros, se Jesus não tiver misericórdia, uma hora não vai permanecer de pé. Mas nesta noite o Pai Celestial está nos convidando a andarmos em união, assim como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, a noiva do Cordeiro, andar na união de Deus. Oh glória, para que o mundo creia que Deus o enviou para salvar a humanidade. Oh glória, oh glória. Mas já sabe que tem a ver com o tema do culto de hoje, tudo a ver, porque o próprio Deus, pelo Espírito Santo, através de João, vai dizer: pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Ou seja, os pais já teve o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Então a esses é incumbido maior responsabilidade, porque vocês pais já conhecem ao Deus Todo-Poderoso desde o princípio, já tiveram experiência que seus filhos não tiveram, já passaram por caminhos que seus filhos ainda não trilharam. Vocês já conhecem desde o princípio, quando Deus, através de Moisés, vai instruir os hebreus. Uma das ordens foi para instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Ao deitar pelo caminho,
ao levantar, quando for comer. Eram os pais instruindo os seus filhos a serem fiéis a Deus, a guardar a palavra de Deus em vossos corações. Aí o texto continua dizendo: jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Quando lemos em Números capítulo 1, versículo 1 ao 13 e 20, vemos que Deus manda a Moisés separar, escolher, para se alistar no exército, jovens de 20 anos para cima. Pode ler, está no texto lá, Números capítulo 1. Deus manda Moisés separar, chamar de cada tribo. Primeiro ele separa de cada tribo um maioral para liderar, para comandar à frente. Depois manda de cada tribo escolher jovens de 20 anos para cima, para se alistar para a batalha no exército, para quando viesse o tempo da guerra, eles fossem para guerrear. Porque Deus escolheu jovens, porque a força está neles. Enquanto nos anciãos está a sabedoria, nos jovens está a força. Só que há algumas coisas que roubam a força da juventude. Algumas coisas que roubam esta força, ou que tira o foco e não mais potencializa ou focaliza a força no alvo certo. Há muitas coisas que têm roubado a atenção de muitos da juventude, que não consegue mais usar o seu vigor, a sua força para a glorificação de Deus. Perceba que foi o próprio Deus quem escolheu os jovens, porque sois fortes. Foi o próprio Deus quem instrui Moisés a separar, a escolher jovens acima de 20 anos para se alistar no exército. E tudo que está na Bíblia tem um propósito, um objetivo. Porque um jovem cheio do Espírito Santo, com a sua força, com o seu vigor, é uma ameaça para Satanás. Por isso, como que no teatro foi mostrado, o diabo oferece muitos pratos, porque são esses pratos que vai roubando a força da juventude para ser usada para a glorificação do reino de Deus. Quando lemos a carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo do número 25 e 26, eu te convido a ler comigo na Bíblia Sagrada. Se não constranger a sua fé. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 25. Perceba que Paulo foi um dos apóstolos que não quis casar, não quis arrumar uma esposa para caminhar com ele no seu ministério. E ele vai dizer no texto sagrado em 1 Coríntios capítulo 7, e versículo de número 25, dizendo: ora, quantas vezes não tenho o mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, bom por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-se. Estás livre de mulher, não busques mulher. Está vendo, jovens? Deus fala não procurar casamento. Viu? É o conselho do apóstolo Paulo. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusasse, porque a aparência desse mundo passa. Então Paulo dá o conselho para os jovens: vocês não precisam ficar desesperados procurando casamento. Mas como assim, Paulo? Sim, porque há muitos jovens que ficam desesperados. Vamos mudar a expressão: há muitos solteiros que vivem desesperados para procurar um casamento, e esquece do serviço para o reino de Deus.
E antes do casamento eu tenho que preocupar com as coisas de Deus. E Paulo fala no mesmo capítulo sobre os jovens solteiros. Ele não fala jovens, fala os solteiros, independente da idade, para cuidar das coisas do Senhor. Veja que em toda a Bíblia Sagrada, Deus está sempre trazendo à memória a questão da juventude, a questão dos solteiros, da mocidade, dos jovens, adolescentes, que Deus escolheu vocês para servir a Ele, para fazer a vontade dEle, para se preocupar com as coisas dEle. Não que Deus não se preocupe com a tua vida aqui na terra, não é isso não. É que Deus quer que você priorize as coisas do reino de Deus, priorize aquilo que é para Deus, com Deus, com Deus. Oh glória! Porque o diabo usa dessas artimanhas para poder roubar o foco, não só da juventude, mas em muitos cristãos, para roubar o foco do serviço a Deus. Então uma coisa que hoje está em falta na igreja é pessoas dispostas para servir a Deus voluntariamente. Então perceba que João, na sua carta, como também Paulo, vai tratar com a juventude, com os solteiros. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça de Deus. Foi Ele quem escolheu você, foi Ele quem te separou, quem te santificou, quem colocou você na videira verdadeira para frutificar para Ele. Oh glória! E uma coisa que muita gente não está percebendo é que o diabo está cegando o entendimento de muitos cristãos. Oh glória! O diabo está cegando o entendimento de muitos cristãos. E nós precisamos voltarmos para a palavra. E somente assim os nossos olhos vão se abrir novamente e começar a perceber as coisas espirituais. E entender que Jesus breve voltará. E quem é casado como se não tivesse, no sentido de servir a Deus. Oh glória! Xarabacandarabachai. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós nesses últimos dias que estão vivendo na face da terra. Oh glória! Então veja que o apóstolo João, quando escreve a sua carta, ele vai severamente ou claramente, de forma fácil de perceber, porque como disse no início da mensagem, na introdução, havia se levantado muitos hereges, falsos mestres, falsos profetas, e o Espírito Santo, que é onisciente, onipresente e onipotente, percebendo isto, e vai inspirar o apóstolo João para escrever a carta, para exortar a igreja, para trazer de volta a realidade, para gerar um despertamento espiritual, para que cada um compreenda qual a sua finalidade para servir a Deus. Ele mostra que os pais já conhecem a Deus, a Cristo, desde o princípio, e mostra que os filhos, nos jovens, nele está a força, o vigor, para poder servir a Deus com qualidade, com excelência. Por isso o diabo, ele arma pratos, arma laços, ele prepara o mundo para atrair os jovens, e hoje o mundo está mais atrativo do que nunca esteve antes. Essas coisas têm roubado a força da juventude. Essa semana fui na escola buscar o meu menino, porque fizeram uma festa lá, uma banda cantando, e a ordem é que os alunos não podiam sair, os alunos não podiam ir para casa, era obrigado a ficar dentro da escola, ouvindo as músicas tocadas. Eu fui lá buscar o meu menino, liberou ele, fui buscar. Então o mundo está investido nos jovens, as escolas estão investindo na juventude, de forma errada. Perceba que o mundo está a cada dia mais atrativo, para seduzir a juventude, mais sedutor. Por isso João escreve dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo quer que você vá para a cama antes de se casar. O mundo que você trai a sua esposa, o seu esposo. Mas a palavra diz: permanece naquilo que foi lhe ensinado. Permanece na sã doutrina. Permanece na palavra de
de Deus. O mundo é sedutor, o mundo é atrativo, mas não pode te dar a vida eterna. O mundo pode ser atrativo, mas só Jesus Cristo tem o poder para te dar vida, te dar graça, poder para te libertar, te transformar. Somente a palavra de Deus tem o verdadeiro gozo dos céus, a alegria do Espírito Santo. Esse mundo vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerá para sempre. Faça a vontade de Deus, faça a vontade do Senhor Jesus Cristo e permanecerá para sempre. Oh glória, oh glória. Perceba que o mundo, a Bíblia diz, já está no maligno. E os do mundo foram cegados pelo Deus desse século. O diabo cegou o entendimento desse mundo. Mas nós temos a palavra da verdade, que abre os nossos olhos todos os dias, que nos alerta todos os dias. Esse mundo é perigoso, esse mundo é sedutor, mas é perigoso, conduz para o inferno. E se nessa noite alguém no nosso meio que está nesse mundo, hoje Jesus te chama, Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te lava, te santifica, te transforma pelo poder da palavra de Deus. O mundo vai passar, mas faça a vontade do Deus Todo-Poderoso, que você irá morar com Ele para sempre, na eternidade, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh glória, oh glória. Não podemos viver na prática do pecado, porque a semente foi plantada em nós. É o que o João fala na sua carta, no capítulo 2 e capítulo 3, que aquele que vive na prática do pecado, ele pertence ao diabo. Mas aquele que foi plantada a semente, que é a palavra de Deus, não pode mais viver na prática do pecado. Ou seja, aqueles que um dia experimentou a palavra de Deus, aqueles que um dia recebeu a planta, a semente, que é a palavra do Senhor, não podem mais viver na prática do pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus está dentro de você, plantada em você. Salmos diz, o salmista diz: a tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra plantada no coração do homem nos livra da prática do pecado, nos livra da condenação eterna para o inferno. Nesta noite, mantenha, guarde a palavra no teu coração. É ela quem te cura, quem te salva, quem te renova, é quem restaura a tua vida, a tua casa, a tua família. É a palavra que te santifica. Oh glória! A palavra plantada dentro dos nossos corações nos dá o livramento da prática do pecado. Mas se pecar, sabe de uma coisa? O sangue de Cristo tem poder para te perdoar, para te purificar, oh glória, para te transformar. Te convido a pôr de pés comigo nessa noite. Oh glória, ainda há poder no sangue de Cristo para perdoar pecados. A palavra foi plantada dentro do seu coração. É o Pai ensinando, dizendo: olha, andem em meu amor, andem de acordo com a minha palavra. Se obedecermos a palavra de Deus, o amor de Cristo vai estar dentro de nós e vai fluir para outras pessoas, para alcançar outras vidas. Oh glória! Talvez não foi a mensagem que você queria ouvir, mas que precisamos ouvir. Guardar a sã doutrina, não desviar dos preceitos do Senhor, e entender que o mundo quer roubar a força da nossa juventude, e não podemos parar, não podemos nos calar. Temos que protestar contra todo sistema contrário à palavra de Deus. Assim como fez os apóstolos de Cristo, nós também temos que testificar contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres, e dizer que a palavra é a mesma, o poder é o mesmo, a essência é a mesma. Ela continua salvando, perdoando, libertando, curando, santificando. Oh glória! Na mão da gaçuba, na baixai. Quer ser? Louva o Senhor, por favor. Louvar a Deus. Já vai louvar? Louve, meu filho. Oh glória, te convido a pôr a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Deus, me ajuda
a guardar a tua palavra no meu coração. Pai, me ajuda a guardar a tua palavra que foi plantada dentro de mim, para não pecar contra o Senhor. Não vamos vencer o mundo se não for através da palavra que foi plantada dentro do nosso coração. Oh, glória, para louvar, Tiago. Oh, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas sabe de uma coisa: a palavra de Deus é ela que transforma a sua vida. Ao transformar, ela também te consola, ela também te fortalece. Isaías diz: os jovens, eles também se cansam, se fatigam, também caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, voarão como águias. Oh, glória, espera no Senhor, confia no Senhor, que tudo que Ele prometeu vai se cumprir, vai se realizar. Oh, glória, oh, glória. Toda criatura se derrame aos teus pés. A palavra é a mesma, sua voz. Timóteo, faz a diferença. Timóteo guardou a palavra. Jovem, chega ao outro nome. Deus quer jovens cheios do poder de Deus. Fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os fazem cantar? E seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obras feitas contra a tua família e tua casa, projetos do inferno. E laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada
lá na cruz. Recebe o teu milagre agora. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obras feitas contra tua família e tua casa. Projetos do inferno, sinais de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Recebe o teu milagre agora em nome de Jesus. Até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória e enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, com a tua ajuda.